Mateus capítulo 6, nós leremos do versículo 25 ao versículo 34. Vamos nos colocar de pé. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, atente para a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos ler todos juntos, em uma só voz, o versículo 33, vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós lemos a Tua palavra, nós abrimos as Escrituras e lemos as Escrituras e Te pedimos nesse momento, fala o nosso coração através da pregação das Sagradas Escrituras, da Tua palavra, Senhor. Cativa a nossa mente em Ti, a nossa atenção no Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha sobre nós com avivamento espiritual, trazendo, Deus, as realidades do Teu reino sobre a nossa vida, a fim de que possamos juntos como igreja viver para a Tua glória. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. A vida pós-moderna, ela é bastante bombardeada pelo ativismo do nosso tempo. Família, trabalho, finanças, lazer, tudo isso exige tempo, exige atenção e exige atividade. Essas coisas, de fato, têm tirado a nossa vida do eixo de Deus e, infelizmente, o ativismo tem se tornado o Deus de muitas pessoas. Trabalho, família, finanças, lazer, sonhos pessoais, bem-estar, essas coisas têm se tornado um Deus na vida de muita gente. Essas coisas têm tirado o nosso foco do verdadeiro Deus e da prioridade de Deus. Não que essas coisas sejam erradas, não que essas coisas sejam pecaminosas, não. São coisas boas, criação de Deus, dádiva do Senhor, família, lazer, sonhos pessoais, finanças, são coisas do Senhor. Entretanto, o perigo é quando essas coisas ocupam o lugar de Deus no nosso coração.
O perigo é quando essas coisas tiram a prioridade que deve ser dada somente a Deus, ao reino de Deus. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, está tratando sobre diversos assuntos, incluindo o assunto de vivermos como deveríamos viver acerca do reino dele. Ele está falando também no Sermão da Montanha como nós devemos viver em relação ao reino dele, priorizando o reino dele. O Sermão da Montanha, conhecido também como o grande sermão do monte do Senhor Jesus, começa desde o capítulo 5. O Senhor Jesus ensinando para o povo as bem-aventuranças. E o Senhor Jesus, portanto, trata sobre o que é felicidade para os seus discípulos, trata sobre como os seus discípulos devem ser luz do mundo, como eles devem obedecer à lei de Deus, como eles devem praticar a justiça. O Senhor Jesus também fala como o povo deve orar, como o povo deve jejuar e como o povo deve servir apenas o único Senhor. Aqui nós estamos não apenas diante da obra de Jesus ou da pessoa de Jesus, mas nós estamos diante do ensinamento de Jesus. Jesus está ensinando os seus discípulos. E antes dele mesmo falar sobre a prioridade do reino, ele trata sobre o abandono que nós devemos ter dos falsos ídolos, isto é, ele fala sobre como nós devemos viver com exclusividade para o Senhor. No versículo 24, se você atentar aí para o capítulo 6, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja, nós sabemos que as finanças, a riqueza, ela não é um mal em si. No entanto, ela pode se tornar pecaminosa, tendo em vista a relação que você pode ter com ela quando as riquezas ocupam um lugar de honra ou ocupam uma prioridade da sua vida. E o Senhor Jesus, portanto, já está alertando aos seus discípulos, dizendo que devemos servir a Ele com exclusividade, não podemos servir a dois senhores. Ele então está exortando os seus discípulos, exortando as pessoas ali nessa palavra, nesse sermão, dizendo para o povo lá: olhe, não adianta servir a dois senhores, ou vocês servem o Deus verdadeiro, ou vocês não servem a Ele. Não adianta servir a Deus e às riquezas. E logo em seguida, portanto, ele fala sobre a prioridade que nós devemos viver no reino de Deus. Esse texto é muito utilizado para tratar sobre a ansiedade, porque logo em seguida ele diz no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Ele trata a ansiedade como um fruto dessa idolatria, essa idolatria em relação ao dinheiro, essa idolatria em relação às coisas desse mundo, aos bens materiais, causando uma certa ansiedade na vida das pessoas. E logo em seguida ele fala: não andeis ansiosos. No entanto, eu gostaria de olhar para esse texto não pela ótica da ansiedade, mas pela resposta que Jesus dá, que é a centralidade do assunto, que a ideia do assunto é onde o Senhor Jesus quer tratar, para onde Ele quer apontar, o que é que Ele quer falar, que é justamente o versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que me parece aqui é que a ansiedade do coração, ela é de uma certa forma tratada pela busca do povo a Deus, pela prioridade do povo a Deus. Claro, eu não estou me referindo aqui a certas ansiedades
patológicas, mas estou me referindo a uma ansiedade que é fruto dessa incredulidade, ou por que não também afirmar uma ansiedade que é resultado de quando a pessoa não coloca o reino de Deus em primeiro lugar, porque Cristo combate a ansiedade e logo em seguida, no versículo 33, Cristo diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite. O reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. Primeira verdade, o que significa o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? Quando o Senhor Jesus diz no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Algumas pessoas afirmam que esse reino se refere a um reino vindouro de Cristo, um reino milenar de Cristo, um reino que ainda vai acontecer. No entanto, não é este reino vindouro que o Senhor Jesus aqui está afirmando, que Jesus aqui está apresentando. O que Jesus aqui, irmãos, está apresentando é o reino de Deus que já está sendo inaugurado com a vinda do seu Filho Jesus. O reino de Deus não é um reino apenas por vir, mas é um reino que já começou, é o reino que já foi inaugurado, é o reino que já foi estabelecido com a primeira vinda de Cristo. É bem verdade que esse reino ainda não é pleno, que esse reino ainda não é totalmente consumado, completo, porque a história caminha ainda para a consumação. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, ele afirma que um dia Cristo vai se manifestar, e o reino dele, pleno e glorioso, em um novo céu e uma nova terra, ainda vai aparecer. No entanto, isso não quer dizer que o reino não está, que o reino não já foi inaugurado, que o reino não está presente. Pelo contrário, Cristo veio, Cristo estabeleceu os seus valores, os seus princípios, que são princípios e valores eternos do reino do seu Pai, do nosso Deus. O ponto importante aqui estabelecido por Cristo é que esse reino não é um reino material, não é um reino ainda que vai chegar, não é o reino circunstancial, não é o reino da espada, não é o reino deste mundo, mas é um reino de Cristo que já foi inaugurado. É um reino espiritual, é um reino celestial e é um reino eterno. É um reino que já foi inaugurado por Cristo, um reino espiritual, um reino celestial e um reino eterno. Tratando sobre essas questões do reino, certa vez, em outra ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que ele seria crucificado. E aí Pedro se levanta dizendo: mestre, isso não vai te acontecer. O Senhor é nosso rei, o rei de Israel, o Messias. Nós não vamos permitir que o Senhor seja crucificado. E aí o Senhor Jesus respondeu para Pedro dizendo: arreda, Satanás, porque é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, seja morto, para salvar o seu povo, para dar vida ao seu povo mediante a sua morte. Pedro diz isso porque Pedro almejava um reino material, um reino da espada. Os discípulos almejavam um reino de Israel, quando o Messias chegaria e reinaria a partir do trono de Jerusalém toda a terra, e tornaria, portanto, Jerusalém e Israel independente do Império Romano. Eles almejavam por uma revolução, eles almejavam por um rei terreno, material, circunstancial, eles almejavam pelo rei da espada, das coisas mundanas e terrenas. No entanto, o Senhor Jesus afirma para Pedro que é necessário que o Messias, o Filho do Homem, isto é, Ele mesmo, seja crucificado, sepultado, ao terceiro dia ressuscite para dar vida ao seu povo, estabelecendo assim de uma vez por todas um reino espiritual, não menos real, celestial e eterno, que vai para além daquilo que nós enxergamos, que vai para além daquilo que é estabelecido nesse mundo, que está para além das coisas dessa terra e deste mundo. Ou seja, é um reino espiritual, celestial e eterno, inaugurados já com a vinda de Jesus Cristo. Este reino, ele é melhor evidenciado agora através da igreja, porque a igreja
ela é composta pelo povo de Deus, por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Igreja não é estrutura, igreja não é prédio, igreja somos nós. Igreja é o povo de Deus. Deus habita não em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no meio do seu povo. Então, quando alguém crê no Senhor Jesus, se arrepende e crê, é batizado, essa pessoa está fazendo parte da igreja do Senhor. Essa igreja, portanto, ela é uma manifestação hoje deste reino de Deus. Alguns estudiosos afirmam que a igreja local é como se fosse uma embaixada deste reino eterno. Uma embaixada porque a embaixada não é um fim em si mesma, mas ela aponta para uma coisa maior. Nós estamos aqui como forasteiros, peregrinos, caminhando um dia para estarmos no reino pleno, mas isso não quer dizer que o reino não foi inaugurado. Ele foi, fazemos parte. A igreja, portanto, é essa manifestação aqui na terra do reino de Deus, como uma embaixada do reino de Deus aqui nesse lugar. É o povo de Deus que foi alcançado por Cristo e faz parte, portanto, do povo de Cristo, do povo de Deus, que tem Cristo como cabeça, como seu líder, como seu rei, como seu Senhor. E é justamente isso que você faz na sua pública profissão de fé, ou quando você é batizado, você concorda e afirma publicamente que Jesus Cristo é o teu Salvador e o teu Senhor, isto é, o teu Rei. Você faz parte, portanto, desse reino hoje, visivelmente sendo manifestado na igreja, o povo de Deus que se reúne para seguir a Cristo. E talvez você diga, então quer dizer, pastor, que a igreja é uma manifestação hoje na terra do reino de Deus? E a resposta é sim. Quando o apóstolo Paulo foi perseguir a igreja indo para Damasco, no caminho para Damasco, apareceu o Senhor Jesus e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso em Atos 9. No entanto, Jesus não foi para perseguir, aliás, Saulo não foi para perseguir Jesus, ele foi para perseguir a igreja. Mas então Jesus aparece para Saulo e Jesus não diz: Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Não, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, irmãos, perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Servir a igreja é servir a Cristo. A igreja, portanto, é uma manifestação visível do reino de Deus aqui nessa terra. Servir a igreja é servir, portanto, ao reino de Cristo. O que o Senhor Jesus está explicando para mim e para você é que nós devemos priorizar o reino de Deus. Em outras palavras, nós precisamos priorizar o serviço a Deus nesta embaixada do reino que se chama igreja. Em outras palavras, meu querido irmão, minha querida irmã, priorize as atividades da igreja. Priorize na sua vida as atividades do reino de Deus nessa embaixada que se chama igreja local. Priorize as reuniões de oração. Priorize os cultos de doutrina. Priorize as programações, as dinâmicas, as reuniões da igreja. Por quê? Porque é uma manifestação do reino de Deus. E Deus está dizendo para você: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Cristo está dizendo isso: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus. Precisamos, irmãos, entender essa realidade, que se Cristo é prioridade na nossa vida, nós devemos priorizar o seu reino, devemos priorizar a igreja. Nós não podemos substituir os nossos momentos de oração por uma outra coisa. Nós não podemos substituir ou colocar em segundo plano os nossos momentos de reflexão da palavra, de culto, de doutrina, por uma outra coisa. Nós não podemos colocar em segundo plano aquilo que nós realizamos como igreja, aquilo que nós fazemos pela direção do Senhor, mediante a sua palavra.
O que Deus, portanto, está dizendo para mim e para você é: se envolva, meu querido irmão, com a igreja, priorize o trabalho de Deus servindo a Cristo na igreja, se envolva com os seus irmãos nessa embaixada do reino aqui no bairro Universitário, faça isso. Deus te chama para o compromisso. Não seja aquele cristão nominal, da boca para fora, que diz que é cristão, que diz que é presbiteriano, mas não vive envolvido com os irmãos, não vive envolvido com a igreja, não faz parte de nenhuma equipe, não faz parte de nada, está apenas para esquentar o banco. Não seja esse tipo de cristão. Antigamente se dizia assim: você é o quê? Qual é a sua religião? E o povo dizia: eu sou católico, praticante, não era? E não praticante. Era mais ou menos assim, não era? Eu sou católico praticante e não praticante. Eu estou preocupado disso acontecer na igreja evangélica. Eu sou crente praticante e outros vão falar: eu sou crente não praticante. Não, isso não existe, irmão. Isso não pode acontecer com você. Isso não existe. Você tem que ser um crente praticante, porque se você não praticar, você não é crente, você não é cristão. Como pastor, eu vou praticar. Se envolva com a igreja, se envolva com o culto de oração. Toda terça-feira, irmãos, a gente está orando aqui para Deus derramar avivamento na nossa vida e fazer dessa igreja um celeiro missionário, para plantarmos uma igreja em Riacho das Almas, uma em Santa Cruz e outra em Agrestina. A gente tem orado por isso. Se junte a nós. A prioridade do reino de Deus, a prioridade de servir a Ele nessa embaixada do reino que se chama igreja local. Eu não estou me referindo, irmãos, também é importante que diga isso, que o reino de Deus se limita apenas à igreja presbiteriana do bairro Universitário. Não. Existem várias igrejas genuínas, evangélicas, espalhadas pelo Brasil afora. São várias embaixadas do reino dele, até porque no céu, no reino pleno, na eternidade, não vai ter placa de igreja. Não vai ter placa de igreja. Não vai ter denominação. Os presbiterianos ali, os batistas do outro lado, os congregacionais de um, os assembleianos de outro. Não vai ter isso não. E também não tem grau de importância não. Eu me lembro de um filme que eu assisti, O Alto da Compadecida, que João Grilo, acho que é o João Grilo, morre, né, e vai lá para o céu, que é uma história, né? E aí aí parece que o padre também vai, me lembra aí. E aí ele pergunta lá onde é a parte, onde é que fica o alto clero. A parte do alto clero para eu me achegar. E tem gente que chega na igreja assim também, sabe? Olha, pastor, eu sou fulano de tal, dando a carteirada. Eu já sei. Isso acontece, mas no reino de Deus, na eternidade, não vai acontecer não. Vai acontecer não. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Deus, todos nós somos iguais diante de Cristo. A cruz coloca uma identidade em nós, né? Nós somos iguais. Um não é melhor que o outro. Claro, temos papéis diferentes no reino, dons diferentes, mas de grau de importância, de valor, todos nós, irmãos, somos iguais diante de Cristo, diante da cruz. No reino de Deus, portanto, não existe divisão, não existe placa de igreja, não existe grau de importância, existe apenas um povo que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. É por esta razão que nós devemos começar hoje a priorizar o reino de Deus, a priorizar o reino de Deus. Meus irmãos, a segunda verdade é que o Senhor Jesus Cristo fala sobre os obstáculos para se viver essa prioridade. Porque perceba o que diz o texto. Eu gostaria que você refletisse comigo, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Do versículo 25 em diante, o Senhor Jesus está falando de algumas barreiras que podem dificultar você viver a prioridade, que é Cristo, que é o reino dele. E ele trata sobre essa ansiedade do coração, que faz com que as pessoas dediquem mais tempo com as coisas do mundo e terrenas do que com o reino de Deus. Veja o que diz o versículo 25, acompanhe a leitura, a parte B. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Ou seja, não fiquem preocupados com isso. Versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Ou seja, não fiquem ansiosos, inquietos, deixando a prioridade do reino para priorizar as coisas mundanas, preocupados com as coisas deste mundo, com comida, bebida, vestimenta. E aí o Senhor Jesus olha para a criação. Eu tenho sustentado a criação, elas não se preocupam, mas eu sustento a criação, as criaturas. Será que vocês não valem mais que a criação? Será que no grau de importância da criação vocês não têm um valor maior? Os teólogos afirmam que nós somos a coroa da criação. Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, o Senhor Jesus está afirmando: vocês andam ansiosos por aquilo que vocês querem comprar, para vestir, mas olhem para a criação mais uma vez. A criação tem vestimentas mais belas, mais lindas do que você. A criação é vestida por Deus por uma vestimenta até mais bela do que a glória de Salomão. E o Senhor Jesus, portanto, está afirmando: não sou eu que sustento você? Porque você vai mudar a prioridade da sua vida. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo 30. Vamos ler juntos. Eu gostaria que toda a igreja lesse o versículo 30. Vamos lá? Ora, ou seja, não depende da grandiosidade da fé, porque a criação, ela recebe os cuidados de Deus. Mas nós, até mesmo com pouca fé, o Senhor está dizendo: vocês serão cuidados, terão o cuidado de Deus. Deus vai cuidar de vocês. Versículo 31, vamos ler juntos? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Cristo está dizendo, olhe para mim aqui, não fique inquieto com essas coisas. Talvez você diga: ah, pastor, eu não fico inquieto com a comida, eu não fico inquieto com a bebida, eu não fico inquieto com a vestimenta. Mas talvez você fique inquieto com o valor, o salário que você precisa e tem, ou almeja, e quer mais ganhar no final do mês. Talvez você fique inquieto com a marca que você quer ter na sua casa, o carro do ano, a melhor roupa, a melhor vestimenta, o melhor smartphone. Talvez você fique inquieto em ter mais dinheiro, em ter mais propriedade, em ter um estilo de vida melhor do ponto de vista financeiro. Talvez coisas tenham tirado a paz do seu coração, tirado a prioridade de Deus na sua vida e colocado na sua alma essa inquietação que é repreendida por Jesus Cristo aqui nesse texto. Nós vivemos em um tempo onde o ativismo tem tirado a paz de muitas pessoas, e muitas pessoas têm vivido inquietas para trabalhar mais e ter mais, para conquistar mais.
para lucrar mais, para ganhar mais, para usufruir mais, e vivem para si. E por esta razão não priorizam o reino de Deus, porque não tem tempo para estar orando, porque estão trabalhando, porque não conseguem parar para orar com seus filhos, porque tempo para essas pessoas, dizem, é muito precioso, é dinheiro. Não conseguem parar o domingo para estarem na igreja, porque não pode perder o domingo. Vivem para si, usam seus recursos não para o reino de Deus, mas completamente para os seus próprios deleites. Para os seus próprios deleites. O que é que você tem feito com o seu tempo? O que é que você tem feito com os seus recursos? O que é que você tem feito com a sua força, com o seu fôlego, com a sua saúde? Está usando tudo isso em prol do reino de Deus? Ou você está mais para querer ganhar as coisas desse mundo? O Senhor Jesus, em outra ocasião, disse: o que é que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? O que é que adianta você ter tudo, mas não ter paz em sua casa? O que é que adianta você ter uma boa posição social, mas não ter uma boa posição diante do Senhor? O que é que adianta você ter e procurar ter mais, mas não ter paz de Deus, paz de Espírito, a paz de Cristo em seu coração? Às vezes, o menos é mais. O menos é mais. O Senhor Jesus também passou por uma situação assim na casa de Marta e Maria, quando uma toda agitava, andava de um lado para o outro, mas então a outra mulher, Maria, ela se curva aos pés de Cristo, e ela é repreendida, tem muita coisa para fazer, mas o Senhor Jesus então afirma: ela escolheu a boa parte, porque é melhor parar para estar na presença de Deus. É melhor parar 1 hora na semana para vir para o culto de oração, orar e buscar a presença de Deus. É melhor parar um dia na semana, no domingo, para vir aqui adorar o Senhor e buscar a presença de Deus. É melhor ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, para que o reino de Deus possa avançar no sustento de pastores e missionários, para que eles possam viver em tempo integral, se dedicando ao trabalho do Senhor. Como nós queremos futuramente plantar uma igreja em outras cidades aqui vizinhas que não têm igreja e avançar como o reino de Deus, se não mantermos um missionário. Quando o apóstolo Paulo pregou a palavra em Corinto, diz que ele estava ali trêmulo, aflito, inquieto por causa das circunstâncias adversas. Teve que trabalhar construindo tendas para ter a possibilidade de pelo menos um dia pregar em Corinto, porque anteriormente ele vivia em tempo integral, pregando todo dia, mas os recursos acabaram, e aí ele tinha que ou escolher, ou prega ou trabalha. Para se autossustentar ele teve que trabalhar e então pregar somente no sábado. E aí Áquila e Priscila, esse casal, passaram a ajudar, acolheram eles. Ou seja, era um casal que tinha a prioridade no reino, porque estava lá Paulo sozinho na cidade de Corinto para plantar uma igreja, pregar o evangelho de Deus, tinha que fazer tendas durante a semana e pregar no sábado nas sinagogas. E aí então aquele casal diz: Paulo, vem ficar na nossa casa,
mora aqui com a gente, dorme aqui, nós vamos te ajudar também na fabricação de tendas. Meus irmãos, será que nós temos priorizado isso, o reino de Deus, em cooperar uns com os outros, no trabalho de plantação aqui no bairro Universitário, nas futuras congregações aqui da IPBU, no trabalho de outras plantações de igreja? Será que temos juntos orado por esse avivamento? Nem temos, será de fato, aberto a porta da nossa casa para receber os irmãos, mandando mensagem uns para os outros, acolhendo uns aos outros? Diz lá em Atos capítulo 18, que depois desse tempo, esse aperreio, chega Silas e Timóteo com a oferta da igreja de Filipos, dizendo, ou melhor, entregando a oferta para Paulo. E aí Paulo então passou a trabalhar exclusivamente na pregação do evangelho, deixou de fazer tendas e continuou pregando somente, exclusivamente, todos os dias em Corinto, na pregação do evangelho, por uma igreja que passou a sustentá-lo. A oferta foi tão generosa que ele parou de fabricar tendas. Não, vou me dedicar todo dia na pregação da palavra. Será que os seus recursos têm também sido instrumentos de Deus para avançar no reino? Será que você tem cooperado também com os seus recursos, nos dízimos e nas ofertas? Se você ficar inquieto com as coisas desse mundo, você vai parar nesse obstáculo de priorizar o reino de Deus. Não, mas eu tenho que comprar, eu tenho que ter. Não, mas isso aqui é para mim. Não, mas é o meu tempo. Não, mas é o meu esforço. Não, mas é o meu dia de lazer. Não, mas é o meu dia de descanso. Não, mas a minha viagem para Disney. Não, mas a minha viagem nesse final de semana. Não, eu não posso. Eu tenho as minhas coisas, as minhas questões. E onde é que ficam as coisas de Deus? As questões de Deus? O reino de Deus sendo evidenciado nessa igreja local, nessa embaixada. A palavra de Jesus para nós, irmãos, é a seguinte: priorizem o reino de Deus, vençam esses obstáculos que trazem ansiedade, essas inquietações loucas desse mundo. A terceira e última verdade, eu termino com essa, irmãos. O apóstolo, o Senhor Jesus, ele fala sobre as bênçãos de priorizar o reino de Deus. Primeiramente, lembre aí, o Senhor Jesus fala sobre o que significa buscar o reino de Deus. Depois ele fala sobre os obstáculos para buscar o reino de Deus, que a gente deve vencer esses obstáculos. E por fim ele fala sobre as bênçãos de priorizar o reino de Deus. Veja o que diz ainda no versículo 31: portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, quem beberemos, o que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo, o Pai sabe do que vocês necessitam. O Pai conhece tudo. Então Jesus afirma: buscai, pois, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está apresentando uma promessa gloriosa para aqueles que buscam o reino em primeiro lugar, aqueles que amam o reino e vivem na prioridade do reino, praticando a justiça desse reino, isto é, os valores deste reino, que são completamente diferentes dos valores mundanos, da justiça mundana, dos padrões estabelecidos por esse mundo. O Senhor Jesus está dizendo: buscai o reino e a sua justiça, buscai o reino e os padrões de vida estabelecidos por Cristo nesse reino. E ele então afirma dizendo: pois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? São as coisas que o Senhor vinha falando anteriormente: vestimenta,
bebida, comida, necessidades, anseios. Jesus, portanto, responde: busque o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Elas virão até você, elas acompanharão você. Sabe o que acontece na nossa vida? Infelizmente, a gente procura as coisas e não o reino. E a gente passa, infelizmente, a priorizar as coisas e não o reino, procurando as coisas, trabalho, vida financeira, vestimenta, comida, bebida, lazer, uma melhor qualidade, e a gente passa a priorizar essas coisas e viver em prol dessas coisas, e o Senhor está dizendo: você não vai ter, e se você tiver, será juízo para você. Mas se você buscar o reino de Deus, então estas coisas vos serão acrescentadas. Paulo não está aqui, ou melhor, o Senhor Jesus não está aqui apresentando barganha, nem moeda de troca, mas o que o Senhor Jesus está apresentando é uma promessa gloriosa, de que aqueles que buscam o reino de Deus receberão dessas benécias do Senhor. Deus não os faltará, Deus estará com você. É você priorizando o reino de Deus, e Deus então acudindo você, Deus sustentando você, Deus assistindo você, Deus alimentando não somente a sua alma, mas as suas, aquilo que você necessita, suprindo todas as suas necessidades. E vou mais além que isso, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós almejamos, Deus também fará segundo a sua vontade aquilo que for bom para nós, porque Ele é o nosso Pai. Será que o Pai Celeste vai fazer alguma coisa ruim para com seus filhos? Não. Se o Pai desse mundo faz coisas boas, quanto mais o Pai Celeste, o nosso verdadeiro Pai, o nosso Senhor e Salvador. Certamente, irmãos, Ele olha para os seus sonhos, para o seu desejo, para aquilo que você almeja, e essas coisas é Ele quem vai dar, é Ele quem vai suprir segundo a sua vontade. O Salmo 37, ele diz algo muito interessante sobre esse assunto. Não fique indignado por coisa alguma, diz o Salmo 37, nem tenha inveja daquele que pratica a maldade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Verso 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Certamente todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, por que você fica priorizando as coisas que serão acrescentadas se você priorizar o reino de Deus? Por que você fica ainda priorizando outras coisas com o objetivo de tê-las, se Deus está dizendo para você que se você priorizar o reino dele, você vai ter? O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E como é que termina o Salmo? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Elas me seguirão, a bondade e a misericórdia me seguirão. Não é a gente que vai seguir, não é a gente que vai procurar, não é a gente que vai priorizar, mas todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque eis aqui, irmãos, uma promessa gloriosa de Deus para aqueles que priorizam o seu reino. Fiquemos de pé e vamos orar.